Em 2018, numa reunião especial realizada pelas Testemunhas de Jeová, foi anunciado que a Rússia e os seus aliados era o rei do norte da profecia de Daniel, capítulo 11. Tá bem? E realmente em 2016, ou por volta de 2016, não estou lembrado exatamente a data, mas a Rússia, num aparato militar estonteante, realmente assustador, invadiu a Ucrânia, território, né, da Ucrânia, a Crimeia especificamente. Vocês podem ver nesse vídeo aqui. E era um ataque, né? Eles invadiram. Algumas mídias falaram que era uma anexação da Crimeia. Eles usaram um eufemismo para tentar passar pano, né? Mas na verdade era um ataque violento contra um país que já era um membro individual, quase que apoiador do Ocidente, era praticamente membro da OTAN. E aí eram muitos carros de guerra da Rússia, gente. Era muito. Aqui vocês veem, ó, tantos veículos militares, vamos dizer assim, né? Tanques de guerra e outros veículos militares, uma quantidade muito grande invadiram a Crimeia, território da Ucrânia. E a Rússia fez isso, mas elas baniram as testemunhas de Jeová do país primeiro, a religião das testemunhas de Jeová, tomaram todos os salões do reino, e as testemunhas de Jeová conseguiram reconhecer na profecia da Bíblia que era a truculência do rei do norte da profecia de Daniel 11. Né? Então, Daniel capítulo 11 fala que o rei do norte iria fazer o quê? Se envolver numa troca de empurrões contra o rei do sul, que é os Estados Unidos, a OTAN, os aliados, né, Estados Unidos e Inglaterra, e eles viriam como uma tempestade com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios e entraria nas terras e inundaria. Tá bem? Ó, aqui o texto de Daniel capítulo 11, versículo 40, na página oficial das Testemunhas de Jeová. A profecia estava se cumprindo nesse ataque de invasão e tudo mais. Então, é interessante que em 2018 foi anunciado que a Rússia e os seus aliados era o rei do norte, eram o rei do norte. Então seria um bloco de nações comunistas aí, ou não comunistas, porque o Irã também faz parte desse bloco e não é comunista, mas é muslim, né, muçulmano, islâmicos. De qualquer forma, é uma coisa que eles têm em comum é a forma ditatorial de governar, né? E que já invadiu, inclusive, a América do Sul. Inclusive, o Brasil está praticamente se aliando não com o Ocidente, Estados Unidos e seus aliados, não, mas sim com aliando-se mais com os blocos de nações comunistas que visam agora fazer esse papel do rei do norte da profecia, Daniel capítulo 11. Né, isso aqui é apenas uma observação, não estou fazendo juízo crítico de quer de um lado ou do outro, no espectro político, porque não é da nossa conta nem interesse falar sobre política nesse caso, mas apenas mostrar que o rei do norte é a Rússia e os seus aliados e que um dos aliados, infelizmente, parece que está sendo aqui a Venezuela e países que estão associados aí com esse bloco de comunistas de nações, mas nem sempre comunistas como o Irã, como eu mencionei, e a China também, a China comunista, ela está ameaçando invadir Taiwan, né, que faz parte do território que tem apoio do Ocidente, isto é, Inglaterra, Estados Unidos, Japão e outros países que procuram o capitalismo e não o comunismo, né, procuram uma forma capitalista de governo. Então é um bloco de nações que a gente vê que é claramente dividido, né? Esse bloco de nações então se separa basicamente em dois grupos no mundo, o Rei do Norte e o Rei do Sul. O Rei do Norte é a Rússia e seus aliados e o Rei do Sul, Estados Unidos e seus aliados, inclusive a OTAN. Isso é muito importante vocês acompanharem no site jw.org, é o único site que vai abordar esse assunto de uma maneira clara. Agora, o que é curioso é que no final do capítulo 11 de Daniel fala que o rei do norte, isto é, a Rússia e os seus aliados, terão de chegar ao seu fim e não haverá quem os ajude. Então, no começo da guerra, todo mundo que é do país de bloco comunista falava a Rússia vai arrebentar, vai tomar em 7 dias, né? Tem um que falou 3 dias eles vão tomar a Ucrânia. Nada disso, né? Inclusive a coisa está ficando ruim para eles, porque a Rússia agora acusa o grupo Wagner, que é chefiado pelo Prigozhin, né? Que é um líder comandante ali do exército da Rússia. Eles estão falando que ele está se rebelando lá dentro da Rússia e a Rússia está bombardeando eles. Então está havendo uma guerra entre a Rússia lá dentro do território russo, um início, uma forma embrionária de uma guerra civil. Já pensou? Né? Eles estão vendo a situação ficar ruim. O Prigozhin, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou clicar aqui, ó, no site da CNN Internacional. O Prigozhin, ele costuma mostrar imagens, né, do que está acontecendo lá dentro. E ele é um líder que estava conquistando territórios, mas agora ele se revoltou contra, porque também falta munição, falta comida, falta tudo para o exército da Rússia. E agora, deixa eu ver se eu acho aqui a imagem dele, ó.
No Google Imagens você vê esse líder militar aqui, ó. Exatamente, ó. Ele está se rebelando pelo jeito, tá havendo no dia de hoje uma rebelião interna, gente. Uma espécie de um foco de início de guerra civil na Rússia. Tá aqui, ó, o Prigozhin. Ele é perigosinho. Realmente, ele está causando uma confusão interna dentro da Rússia. A Rússia e os seus aliados formam então o Rei do Norte, mas parece que as coisas não estão indo nada bem para Vladimir Putin, que baniu as testemunhas de Jeová no país. E quando ele baniu, me parece que foi lá isso mesmo em 2018, isso foi recebido com aplausos por vários da comunidade evangélica aqui no Brasil. Alguns, aliás, vários não, alguns, né? Alguns poucos eu vi. Eles enviavam cartas para a Rússia pedindo para que o Supremo Tribunal da Rússia banisse de vez aquela religião que eles chamam de seita. Mas aí as testemunhas de Jeová, com poucos dias depois, anunciaram que a Rússia e os seus aliados era realmente o rei do norte da profecia, e eles disseram que nada, não é nada disso. As testemunhas de Jeová estão fazendo uma previsão aí, uma análise de Daniel 11 totalmente equivocado. Mas aí para a infelicidade desses infelizes, a Rússia começou a mostrar realmente que era um elemento de grande destaque no cenário mundial nos nossos dias, no século XXI, quando invadiu a Ucrânia com um aparato militar gigantesco e aí mostrou que realmente colocou o mundo em comoção, as bolsas caíram, despencou o valor das bolsas, né, de valor, muitos problemas ocorreram e a situação da Rússia foi ficando ruim economicamente, né, mas eles estão querendo criar um bloco de nações com uma moeda única, logicamente mais bloco comunista, embora o Irã não seja comunista, mas é parte também desse bloco. Isso nos lembra de Daniel capítulo 11, onde fala de ele continuar a estender as mãos contra as terras, isto é, o rei do norte, e é o que eles fizeram na Crimeia, na Geórgia e agora na Ucrânia. Quanto à terra do Egito, ela não escapará. Provavelmente a terra do Egito são países que estão sob a influência do rei do norte, aliás, do rei do sul, Estados Unidos, e que não escaparam. Por exemplo, parece-me claro que o Brasil faz parte desse grupo de países que não escapou porque a influência comunista, né, do Bloco de Nações Vermelhas, tomou conta do Brasil, como eu falei que poderia ocorrer num vídeo anteriormente. Embora eu não entre em detalhes sobre méritos ou quer a favor ou contra a questão política ou da hegemonia, né, deste domínio de nações comunistas, se é bom ou se é mal, isso não nos interessa. Eu estou apenas fazendo uma descrição de que o Brasil está se aliando à Rússia, que é o rei do norte, né? E que não vai ter um final feliz, porque o final a deles, aqui fala no final do capítulo 11 de Daniel, terão de chegar ao seu fim, isto é, o rei do norte e os seus aliados, não haverá quem os ajude. A situação vai ficar ruim para a Rússia e os seus aliados, que imediatos são a Rússia, China, Irã, né? Nós não sabemos como vai ser, como vai se dar o cumprimento de cada detalhe. A própria organização de Jeová fala que nós não sabemos o cumprimento exato de cada detalhe, a menos que estejamos vendo o cumprimento ou depois que este ocorra. Porque Deus tem a capacidade de prever, né, os eventos futuros e é citado na Bíblia Sagrada, por isso faríamos bem em pesquisar para acompanhar o acontecimento do cumprimento de profecias. Isso é maravilhoso, é o que eu incentivo todos a fazerem, usando o site jw.org. No jw.org você tem informação fidedigna a partir de uma análise feita por pessoas realmente preparadas para isso, que estão trazendo o alimento espiritual no tempo certo. Né? Jesus falou de um escravo ou um servo que no tempo do fim seria composto por um escravo coletivo, né? Ela fala quem é o servo fiel e discreto, o mordomo, né? Fiel e discreto, que vai dar o alimento espiritual no tempo apropriado. O alimento seria o entendimento correto das verdades da Bíblia. E hoje existe um servo fiel, um mordomo que traz alimento espiritual no tempo certo, e são os dirigentes da obra mundial de pregação das boas novas do reino. Né? Esse site representa esse grupo que tem o apoio de Cristo. Não tem destaque em homens, são pessoas que não são pessoas que tomam dinheiro, não vivem de dízimos, são pessoas humildes, honestas em divulgar as boas novas do reino, em trazer informações para nós sobre as verdades da Bíblia Sagrada. Quer saber sobre Deus, o que acontece com os mortos, qual a esperança para esse mundo moribundo, decadente? Consulte o jw.org. Qualquer tema que você quiser saber sobre o cumprimento das profecias relacionadas ao Rei do Norte, né? Que o Rei do Norte envolve a Rússia e os seus aliados, todos esses blocos de nações, inclusive os que estão caindo sob a influência deles, né?
Olha só o que aconteceu hoje na CNN falando algo novo sobre o Rei do Norte. A Rússia está acusando o Wagner Chief, quer dizer, o chefe do grupo Wagner, que é aquele Prigozhin, né? Eu tenho a imagem dele, não tenho a imagem dele aqui, mas você poderá ver a imagem dele facilmente na internet. Ele está fazendo uma rebelião interna lá dentro da Rússia, parece que ele está atacando o próprio exército russo, parece que está havendo um início de uma guerra civil na Rússia. Aqui diz que o FSB, o Serviço de Segurança lá da Rússia, acusa o grupo Wagner, que é liderado pelo Prigozhin, de ter causado uma rebelião armada. E aí ele até mesmo prometeu o Prigozhin de retaliar depois que o governo da Rússia bombardeou e matou vários de seus mercenários de guerra. Veja só, eles estavam trabalhando duro em Bakhmut para conquistar e tomar território ucraniano e colocar sob o poder da Rússia, e de repente agora eles estão se desentendendo no que parece ser uma situação de guerra civil futura, né? Se isso continuar assim, nós não sabemos, só o tempo vai dizer, mas de qualquer forma a profecia diz que a Rússia e os seus aliados chegarão ao seu fim, não haverá quem os ajude. E é claro, as mãos do reino de Deus, que vai intervir em breve. A terra será um lugar de paz e sossego, porque Deus promete eliminar a maldade na terra, assim como nós pedimos a vinda do reino na oração do Pai Nosso. O reino de Deus vai eliminar esses governos maldosos e a terra está sendo dominada do jeito que diz lá em 1 João 5,19: o mundo jaz no poder do maligno. O maligno é Satanás, o diabo. Satanás está governando o mundo. Por isso que nós vemos em João 14,30 Jesus falando: o governante do mundo está chegando, vamos embora daqui. Algumas bíblias falam príncipe, mas não, a palavra é governante. É a palavra grega archon. Então o governante é Satanás, o diabo. Não adianta a pessoa querer colocar alguém lá, falar, ele vai resolver. Satanás dá um jeito de arrancar e colocar um cara pior, um ladrão, um corrupto, um maldito, para dominar. E aí tudo desanda e no fim o mundo vai ficar da maneira que Satanás quer, para perseguir e matar, se possível, os cristãos verdadeiros. Então nós estamos agora na boca da grande tribulação. Nós estamos vendo o final desse sistema de coisas e o cumprimento em que o rei do norte está invadindo as terras e ele vai armar a sua força militar contra a terra do ornato, a terra da beleza, né? Essa terra da beleza, mencionada aqui, Eretz Hatzevi, em hebraico, se refere ao local de adoração, os locais de adoração do verdadeiro Deus, o trabalho de pregação que está sendo feito, eles vão tentar suprimir. Hoje já está havendo uma sanha, né, no sentido de censurar as pessoas. Primeiro eles censuram inimigos políticos, depois os religiosos. É como aconteceu em 1933. Primeiro o Adolf Hitler, ele eliminou todos os partidos de oposição, queria só um partido político, que era o nacionalsocialismo, era o Partido dos Trabalhadores do Nacionalsocialismo Alemão, abreviado nazismo, né? Ele mandou para os campos de extermínio todos os inimigos políticos. Depois ele perseguiu os religiosos, entre eles principalmente as testemunhas de Jeová, que foram os primeiros, porque eles vão nas casas pregar, então é os que estão mais em evidência. Eles são os únicos que pregam assim como Jesus mandou, né? Quando Jesus fala em João e Marcos, aliás, Mateus também. Mateus 10 fala assim: ao entrar na casa, cumprimentai a família. E de fato, se você pega a Bíblia, você vai no jw.org, né? Abre em Atos capítulo 20, versículo 20. Olha o que diz. Olha só isso aqui, gente. Atos 20 20. Numa tradução mais exata de todas as versões comparadas, essa é a melhor versão, viu? Disse Jason David Bedum, premiado nos Estados Unidos, inclusive é um erudito neutro, não é religioso. Ele falou que essa versão, que você encontra no site jw.org, é a mais exata das versões da Bíblia. E olha o que diz em Atos 20 20. Como que eles pregavam os seguidores verdadeiros de Jesus lá no tempo de Cristo, no primeiro século, né? Depois que Jesus tinha ido embora, fala que ao mesmo tempo não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, disse o apóstolo Paulo, nem de ensiná-los publicamente de casa em casa. Olha, eles pregavam de casa em casa. Então eles estavam em evidência, por isso que eles eram perseguidos e até mesmo mortos. Porque eles iam nas casas, eles estavam sempre pregando. Mas será que eram sempre mesmo? Vamos ver? Abre em Atos 5. Atos 5, versículo 42, diz a mesma coisa. Vou abrir aqui, ó. E todo dia no templo e de casa em casa continuavam sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus. Então hoje, quem é que está fazendo isso de casa em casa? Não é toda religião. Só tem um grupo, na verdade, que prega sem parar, continua, sem parar.
e declara boas novas a respeito do Cristo. Acho engraçado porque nos anos 80 eu estava pregando de casa em casa, eu era um garoto. E aí veio um líder religioso falando, ele falou assim, vocês não acreditam em Jesus, né? Mas acontece que a revista Sentinela, publicada pelas Testemunhas de Jeová desde 1879, na página 2, lá diz, esta revista gera ou incentiva, né, a fé em Jesus Cristo, cujo sangue derramado abre o caminho para a humanidade obter vida eterna. Então, a revista fala, na própria capa 2, na capa, página 2, logo na contracapa, né, parte interna, esta revista, ela incentiva a fé em Jesus, cujo sangue derramado abre o caminho para a humanidade obter vida eterna. Então, isso desde 1879 a revista fala isso. Aí vem um cidadão desse, né, e fala que as testemunhas de Jeová não declaram a respeito de Jesus Cristo, as boas novas de Cristo. Errado. São os que mais declaram, né? São os únicos que têm coragem em grupo de ir nas casas de todas as pessoas sem pular casa, meu Deus do céu. Não é igual a igreja mormon que pula casa, me desculpe dos mormons, mas eles pulam casa, né? As testemunhas de Jeová não, eles vão de casa em casa e continuam sem parar. Então eles são os primeiros a serem perseguidos numa eventual dominação comunista, né? Apesar que nós não estamos aqui falando especificamente contra, né, um tipo de governo específico, nós repudiamos todas as formas de governos humanos que não se harmonizam com a promessa de Deus de se sujeitar ao Cristo, que é o único herdeiro legítimo de governar a humanidade, né? Jesus é o único governo legítimo da humanidade. Ele já está entronizado nos céus e vai fazer a limpeza agora na terra. Está esperando só a ordem. E enquanto isso, ele está participando em analisar e ver quem está sendo realmente pessoas que podem ser atraídas. Deus está ordenando, não, aquele pode ser atraído. Então está buscando, porque ninguém pode vir a mim, Jesus disse, a menos que o Pai o atraia. Então as pessoas boas estão sendo selecionadas e estão sendo atraídas. Como diz o profeta Isaías, quem são estes que vêm como pombas para a abertura do seu pombal? Então, é por isso que nós lemos no texto de Salmo, capítulo 33, o próprio salmista escreveu sob inspiração divina, o texto que eu uso para finalizar essa consideração com vocês. O Salmos 33, o versículo aqui é o 22, olha o que diz. Salmos 33, 12, perdão. Feliz a nação, Asherei Hagoi, cujo Deus é Jeová, Esherehová Elohav, o povo que ele escolheu, Ha'am Bahar, como sua propriedade, Lenahelarlo.